as atribuições da educação, né, nas acepções da noosfera, sendo a noosfera aquele conceito que a gente explorou bastante na última aula, que se refere àquela transformação, né, do saber sábio, saber acadêmico, naquele saber que é ensinado dentro das escolas. Então, partindo ali um pouco da noosfera do novo governo civil, da Constituição Federal de 1988, que fala sobre a participação democrática, né? Temos também a noosfera referente lá à educação formal e não formal, enquanto potencializadora da educação ambiental, da conservação ambiental, né? Então, seria a noosfera referente à educação ambiental, e a noosfera relacionada à DANA, né, que é o direito humano à alimentação adequada e saudável, que seria, então, relacionada à educação alimentar e nutricional. E fechamos, né, com a noosfera da saúde planetária, que justamente integra aí todos esses diferentes campos aqui, né, retomando aquela, não sei se vocês lembram daquela imagem que o LG trouxe, né, da corda, né, como se fosse um corte da corda, né, com todos os feixes integrados, né, então a gente teria a participação social, conservação ambiental, alimentação, tudo associado naqueles diferentes eixos da saúde planetária. E falamos também sobre a ciência cidadã, né, a gente pode definir, né, como um engajamento ativo do público geral em atividades da pesquisa científica, e aí falamos sobre dois, vamos dizer assim, movimentos, né, duas linhas da ciência cidadã. A ciência cidadã participativa, em que o público, né, ele é convidado a participar dos projetos científicos, então seria uma aproximação com a ciência, né, do público com a ciência, e a ciência cidadã democrática, que ela acaba abordando um pouco mais a democratização do processo científico, né, então a ciência indo na direção, né, da sociedade, e que contribui também para a promoção da cidadania científica. Não sei se os professores da última aula querem complementar alguma coisa, me corrigir, fazer algum comentário. Então, eu já vou passar aqui a minha fala. Obrigada, Bia, foi ótima essa retomada. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, né? A gente sempre quer, ao máximo, promover um diálogo aqui. E vamos começar, então, o conteúdo de hoje, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre as questões de educação e hoje a gente vai entrar em questões mais práticas, né? A gente vai ver mais exemplos de projetos e etapas de ensino-aprendizagem, então, o tema da aula de hoje é sobre isso. Então, voltando um pouquinho nessa relação ciência-sociedade, né, a gente falou bastante sobre a ciência sendo produzida, né, em um ambiente, uma instituição, em uma universidade, e esse conhecimento científico sendo passado para a sociedade, né. E também discutimos sobre esse movimento agora de dois caminhos, né, de duas vias, né, tanto da ciência para a sociedade, quanto a sociedade interferindo e participando da ciência, né, da produção e das decisões sobre ciência. E agora, então, nessa aula, o que a gente vai fazer é inserir mais um elemento. A gente vai colocar a escola nesse contexto, então a gente já está falando sobre esses diversos movimentos, né, de tornar a ciência mais democrática, de contribuir nesse movimento, né, de que os cidadãos entendam que eles fazem parte, né, podem fazer parte do processo científico, que isso é importante para a vida deles, né, e que eles têm esse direito de acessar e de participar desse processo, né, mas e a escola? Será que a escola
está nesse meio também, é possível fazer isso em um contexto escolar? E aí aqui, como a gente tem também pessoas que não estão necessariamente vinculadas a um ambiente escolar, né, pensar também em outros ambientes de ensino ou de atuação, né? Então tem pessoas da nutrição. E aí queria saber um pouquinho de vocês, assim, o que vocês acham sobre essa pergunta? A escola entra nesse contexto? Vocês têm alguma coisa que vem em mente quando vocês pensam nessa relação ciência-sociedade e como a escola está no meio disso? Se alguém puder compartilhar o que vem à cabeça quando a gente apresenta isso. Carla, por favor. Prontinho. Eu acho que a escola é um local maravilhoso para trabalhar a ciência cidadã, né? Porque nesse momento em que aquilo que a gente falou muito, a educação, ela ainda acontece de forma mercantilista mesmo, né? Ainda. Então, sempre, a grande parte das escolas tem por objetivo cumprir um determinado currículo que visa, muitas vezes, uma grande quantidade de assuntos e conhecimentos que se pretende cobrar no vestibular. Então, o estudo acaba sendo voltado para isso, para se preparar para um futuro, para o vestibular. Eu trabalhei durante 25 anos, né, um pouco antes, trabalhei um tempo, depois parei, depois retomei 25 anos direto no sistema do objetivo, né, trabalhei bastante. E eu notava que, assim, no ensino fundamental 2, a gente ainda tinha uma certa liberdade para trabalhar, então você tinha os conteúdos, e o material, ao longo dos anos, foi se modificando para permitir que o professor pudesse usar metodologias diferentes, que não fosse apenas a aula expositiva para cumprimento do conteúdo, ele permitia que você trabalhasse um pouco mais. E é aí que eu consegui introduzir a ciência cidadã inicialmente. E depois, no ensino médio, eu tinha que aproveitar momentos, porque você tem um número X de horas-aula para dar, você tem que cumprir o material, e aí eu tinha alguns momentos e projetos em que eu podia introduzir a ciência cidadã no ensino médio, né? E os alunos ficavam encantados, né, em desenvolver os projetos, porque o ápice na área de ciências de biologia na escola acaba sendo as feiras de ciências ou as exposições culturais, que era quando a gente tinha mais tempo para se dedicar para a pesquisa, né, para ensinar o aluno a fazer pesquisa, depois juntos, né, discutimos o tema da pesquisa, a partir daí preparar, fazer a parte prática, e eu acho que a gente devia trabalhar o tempo todo com projeto, com ciência cidadã, com pesquisa, eu acho que os conteúdos deveriam ser em cima de trabalhos dessa maneira. E aqui no Brasil a gente não sei se tem alguém que trabalha em alguma escola, ou trabalhou em alguma escola, que pôde trabalhar, né, que pôde exercer, né, a profissão de educador, de professor, trabalhando exclusivamente com projetos, né, que seria o ideal. Mas acho que é um local importantíssimo. Agora, sem ser escola, eu acho que quando você desenvolve um projeto de educação ambiental, você também pode sugerir que as pessoas que estão ali interessadas no tema que você está trabalhando, que pode ser abelhas, por exemplo, que se elas gostam de ciência, que elas participem de projetos, né, de ciência cidadã voltado para as abelhas. Quem gosta do mar, que faça isso, né? Que faça algum trabalho de educação ambiental em região litorânea, ou mesmo longe dela, mas que consiga participar de projetos de ciência cidadã. Eu acho que a ciência cidadã cabe em todos os espaços onde a gente pode falar que existe educação, seja ela formal ou informal, né? Então, é um pouco isso que eu penso. Obrigada, Carla. Eu acho que são reflexões bem importantes, né? Principalmente dessa parte mais realística, né? De trabalhar com projetos em escolas, né? Porque é muito, muito bonito, né? Muito positivo, mas a gente sabe que não é fácil, principalmente porque não é tão fácil chegar com isso na escola, né? Eu tive uma experiência um pouquinho semelhante. Eu nem consegui chegar no Fundamental 2, eles só me deixaram acessar o Fundamental 1, porque o Fundamental 2 já tinha essa questão mais apegada ao currículo, né? E assim, compreensível, né? A gente sabe que a escola tem
essas etapas a cumprir, mas a gente vê que cada vez existe uma cobrança maior para os estudantes cumprirem um currículo, né? E não necessariamente trabalharem com essas outras habilidades e competências que os projetos podem trazer, né? Alguém mais lembrou de algum caso, pessoal? Alguma outra experiência? Algum comentário? Oi, gente, boa noite. Para complementar a fala de vocês, na minha escola que eu trabalho é o contrário, eles estão abertos para receber novos projetos e eles incentivam que os alunos façam coisas diferentes, tipo, eles fazem questão de ter horta, de ter plantação, assim, a diretora mesmo, né? Na verdade, os alunos que não mostraram muito interesse. E essa semana, na aula foi muito. É engraçado, mas é um pouco assustador, porque eles falam que eles não gostam da minha aula, tipo, na cara dura mesmo. Teve aluno que já perguntou por que que eu tava lá, o que que eu tava fazendo lá, qual era o objetivo de eu estar lá. E, e aí eu expliquei, né, o porquê. Eles entenderam, ficaram super satisfeitos com a resposta. E aí teve aluna falando que quer ser enfermeira, que tem um irmão com diabetes. E aí eles começaram a interagir mais quando perceberam a importância, né? Mas mesmo assim, uma aluna essa semana falou que minha aula é chata. Mas é chata no sentido de ser aquela coisa maçante professor-aluno. Eu até entendi o porquê que o aluno falou que era chata. E aí, essa semana, eles pediram para começar as partes práticas, né? Que eu falei que teria, que era a horta, cozinha. Eles estão doidos para ir para cozinha, cozinhar, eles escolheram a receita. Então, eu acho que é muito também se adaptar à realidade que os alunos estão vivendo hoje, né? Ninguém aguenta mais ficar numa sala de aula só escutando o outro falar e copiando textos enormes. Então tem que se adaptar. Eu estava vendo na Ana Maria Braga hoje que uma cidade lá na Itália é exemplo assim de educação. E as salas são todas muito dinâmicas, coloridas, várias coisas. Não fica só nessa coisa maçante, português, química, matemática, e que não explora a criatividade do aluno e coisas que ele gosta. Mas eu trabalho com projeto, né, à parte, extracurricular, e só consegui trabalhar, na verdade, com o nono ano. Ainda não consegui acessar as outras turmas, mas espero que eu consiga em breve também. Era isso. Obrigada. Obrigada, Tamires. Nossa, complicado, né, ouvir isso dos alunos, né, mas que bom que deu tudo certo, né? Acho que é importante ter. Que bom que você demonstrou essa abertura de conversar, né? E que deu certo no final. E que a sua escola é aberta, né? Essas outras possibilidades de educação. Então, que bom. Espero que a gente consiga conversar mais aqui sobre essas possibilidades. Mais alguém, pessoal? Os professores também fiquem à vontade se quiserem comentar, que eu sei que vocês têm muita experiência também. Bom, gente, então vamos lá. Qualquer coisa, me interrompam. Bom, então a gente está falando, a gente já tocou em alguns desses temas aqui, né? Quando a gente fala de ensino de ciências, existe um grande peso nos conceitos, né? Então, aprender ciências muitas vezes está baseada na compreensão dos conceitos, que são esses produtos da ciência, né? Então, aprender como é a fotossíntese. Então, houve uma pesquisa, né, se desenvolveu esse conhecimento sobre fotossíntese, e hoje isso está no livro-texto e isso é abordado numa aula de ciência. A OLG comentou aqui. Legal, com certeza vamos tocar nesses temas, e aí fiquem à vontade para fazer mais comentários sobre essas experiências, as vivências de vocês, né? Bom, então, ênfase em conceitos, né, e muito preso aos currículos, né, aos documentos que têm que ser seguidos, né, no ensino formal,
E o outro lado, além dos conceitos, são os processos científicos, né? Entender como a ciência funciona, o fazer científico, e que muitas vezes isso é um pouquinho mais difícil de se abordar, mas também são conhecimentos importantes para se abordar no ensino de ciências. Então, entrando mais um pouquinho sobre o ensino de ciências e sobre o que é ciência, nas visões sobre ciência. Então, é importante, quando se trabalha com o ensino de ciências, entender como a ciência é feita, né, e que não é algo imutável, é um processo que continua em andamento, né, os conceitos vão mudando ao longo do tempo, né, a gente vai aprendendo mais, descobrindo outras coisas e mudando os conhecimentos que a gente tem. E a ciência é essa maneira de construir entendimento sobre o mundo. Então, às vezes, fazer essa reflexão, né, de que a ciência é entender o mundo pode ser algo importante, né? Como isso impacta a nossa vida também. Então, isso está cada vez mais claro, né, que é importante trazer esse elemento de, não que apenas a ciência aplicada tenha importância, né, mas que isso afeta a nossa vida diariamente, né. Então, hoje a nossa vida é muito baseada em tecnologia, as questões de saúde estão muito em voga, então é muito importante entender ciência, né. E acho que é cada vez mais importante trabalhar isso com os estudantes, né, em outros contextos também. O mundo está em constante modificação, né? Por isso a gente continua fazendo ciência e entendendo mais sobre o nosso mundo. A ciência também pode ser vista como uma cultura, então muitas vezes se vê de uma forma muito exata, mas a ciência também é entendida como um processo humano, né? E ela vai ter esses aportes sociológicos, antropológicos, históricos. É muito importante entender a história da ciência, né? E ver como isso foi, essa percepção, essa ideia de cientista e de se fazer ciência também foi mudando ao longo do tempo. E além dessa visão de uma disciplina, né, quadradinha e fechada, entender como uma área de conhecimento da humanidade, né, não só aquilo que é um livro de ciências, um livro de biologia, de física, mas que isso é um processo da humanidade de tentar entender o mundo em que a gente vive. E que isso, às vezes, acaba não ficando tão claro quando a gente fica tão baseado, né, em conceitos e tudo mais. Outro tema importante aqui é a alfabetização científica, né? E o que é alfabetização científica? É compreender os processos da ciência, né, da natureza da ciência e as interações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Parece simples, né, mas a gente sabe que não é. E além de entender os conceitos e como a ciência funciona, quando a gente trabalha com alfabetização científica, a gente quer que essas pessoas que estejam aprendendo, né, consigam compreender tudo isso e que isso ajude na tomada de decisões, em posicionamentos, né? Então, elas vão se apropriar desse conhecimento para aplicar na vida delas. E aqui, quando a gente pensa em escola, né, pensar que eles estão aprendendo, os estudantes estão aprendendo isso, e que a gente quer que eles apliquem fora da escola, né, num contexto extraescolar. Então, isso é bem importante, né, não só aprender aquela questão, aquele projeto que você trabalhou na sala de aula, né, mas que aquele conhecimento sobre como a ciência funciona, quais são as etapas de um método científico, e que ele consiga utilizar esses conhecimentos em outros locais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E que isso é um processo, né? Não é algo que você trabalha uma disciplina de alfabetização científica e pronto, acabou, né? Isso é um processo e vai sendo construído ao longo do tempo. E a Saceron é uma pesquisadora bastante importante nessa área da alfabetização científica e tem um trabalho bem importante dela que fala dos eixos estruturantes da alfabetização científica, que são 3. Então, vamos passar aqui por eles para a gente entender o que ela coloca aqui. Então, no primeiro eixo, a gente tem compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Então, são aquilo que a gente estava falando, né, de conhecer o que está no currículo, entender termos científicos, não só os termos dos conceitos, né, mas os termos da ciência. No eixo 2, a gente tem a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam a sua prática.
Então, aqui a gente vai começar a entender o fazer científico, né? Sair dos conceitos e ir para a parte do processo científico, entender como a ciência funciona, entender que ela tem questões éticas e políticas envolvidas, né? E, por fim, existe esse entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Então, aqui a gente passa a entender como a ciência se insere num contexto mais amplo, e que esse contexto amplo é bastante complexo. Então, ao trabalhar com alfabetização científica, a gente estaria trabalhando com esses 3 eixos aqui. É importante, então, ter essa visão ampla, né, de como a alfabetização científica pode ser trabalhada, né, o que envolve trabalhar com a alfabetização científica. E outra questão que eu queria trazer aqui é a questão de capital. Capital é um termo que foi criado pelo Bourdieu, então, pessoas que fazem cursos de licenciatura costumam estudar um pouquinho Bourdieu. E eu acho bem interessante isso, porque o que ele falou sobre capital é o seguinte: são recursos que possuem valores, são intercambiáveis, e que em uma sociedade geram e podem gerar vantagens sociais. Quando ele começou a construir esse conceito de capital, tinha esses 4 tipos, né? Então, são coisas que são esses elementos que te dão vantagens dentro de uma sociedade, né? Podem ser econômicos, dinheiro, né? Você tem dinheiro, você tem vantagens numa sociedade, você tem acesso a oportunidades, né? Social são essas relações entre as pessoas, né? Então, dependendo de quem você conhece, em que meio social você vive, você tem também mais acesso ou menos acesso às oportunidades. O capital cultural, então, acesso à cultura e como isso te leva, né, a ter oportunidades também, e mais valor ou menos valor, né? E o capital simbólico, né, o que a gente interpreta como um valor ali, né? E, recentemente, alguns pesquisadores trouxeram a ciência, por isso que eu estou trazendo esse conceito aqui. Então, eles colocaram um 5º elemento, que seria o capital científico, e que seria, então, a ciência, um valor trazido pela ciência para as nossas vidas dentro da sociedade. Alguma ideia do que pode ser um exemplo de capital científico, gente? Vocês acham que saber sobre ciência, dominar a ciência pode nos dar vantagem dentro de uma sociedade? Alguma ideia? Ou não faz diferença. Pode ser também, né? Então, eu vou passar aqui alguns exemplos e o que esses autores trazem, assim, para mostrar para a gente que a ciência pode sim agregar valor e que esses valores são intercambiáveis na nossa sociedade. Então, saber ou ter acesso à alfabetização científica é um indicador aqui de capital científico, né? Se eu entendo como a ciência funciona, isso pode me ajudar a tomar decisões mais interessantes, baseadas em evidências científicas, né? Eu posso tomar vacina ou não tomar vacina, posso conservar melhor os recursos da minha cidade, enfim. Então, isso aqui pode conferir vários valores e várias decisões positivas para as pessoas, né? E nem todas, a ideia aqui é que nem todas vão ter igual acesso a uma alfabetização científica, né? Por isso que isso agrega valor e dá oportunidades em uma sociedade. Eles falam também de disposições e preferências científicas, né? Então, você ter essa disposição, esse interesse por ciência, né? Ir atrás dos conhecimentos científicos, isso também pode te ajudar, né? Um terceiro seria o conhecimento simbólico sobre a transferabilidade da ciência no mercado de trabalho, né? Então, hoje em dia, se fala bastante de ciência, tecnologia e desenvolvimento a partir de ciência e tecnologia, né? Mas isso ainda não é tão valorizado, né? Mas a gente sabe que o investimento em ciência é muito positivo, inclusive economicamente, né? Então, entender que a ciência pode
ser benéfica, né, em um sistema industrial, em um sistema econômico, também é algo importante. Essa visão, né, ter esse conhecimento simbólico sobre isso. O quarto seria o consumo de mídia relacionada à ciência. Então, se você assiste um programa de ciência, se você consome conteúdo, por exemplo, de mídias sociais sobre ciência, você vai ter acesso a mais conhecimento científico, né? Mas para isso, você tem que ou ter um interesse, ou você tem que ter alguém te dizendo que aquilo é interessante, aquele conhecimento chegando até você, né? Aprendizagem de ciências fora da escola, então, por exemplo, acesso a museus. Todo mundo tem um acesso igualitário a museus? A gente sabe que não, né? Aqui no Brasil é algo que é um dos lugares menos citados que as pessoas costumam falar que elas aprendem sobre ciência, né? Muitas vezes se fala de internet, escola, mas museus não são muito citados, mas é um local importante de aprendizado sobre ciências, né, e que também não é igualmente acessível a toda a população. E acessar esses locais, né, por exemplo, acessar os museus, é algo que vai te conferir oportunidades e vantagens em uma sociedade. Conhecer alguém que trabalha com ciência, né, então, muitas vezes se pergunta assim, você conhece um cientista? E grande parte da população não conhece pessoalmente ou não consegue nem nomear um cientista, né, do Brasil. Então, algumas pesquisas de percepção da ciência mostram isso, né, as pessoas falam que ciência é importante, elas têm interesse, mas elas não conseguem ou dizer o nome de uma instituição científica ou o nome de um cientista importante, né. Isso vem mudando, né? Ultimamente os cientistas estão mais visados, mas ainda é algo que não está tão desenvolvido. A qualificação científica dos pais, então, se você tem uma família que trabalha com ciência, ou que valoriza a ciência, é bem mais provável que você vai ter interesse, vai ter acesso a esses conteúdos também, e conversar com os outros sobre ciência no seu cotidiano. Então, isso também é algo que varia bastante entre as pessoas, né? E muitas vezes, nessas pesquisas, se fala, com quem você conversa sobre ciência? E muitas vezes, principalmente entre jovens, o maior lugar, né, o lugar mais citado onde eles falam sobre ciência é na escola, com os professores e com os colegas. Alguma dúvida, gente? Ok. Então, essa parte foi mais conceitual, né, só para a gente refletir sobre o ensino de ciências, sobre a alfabetização científica e sobre como isso pode conferir ou não vantagens para as pessoas, né? Pensando aqui em um sistema que deveria ser mais igualitário e inclusivo. E agora, entrando na parte mais aplicada, talvez, de métodos, né, a gente vai falar sobre o processo de ensino-aprendizagem. E aqui voltou de novo essa figurinha que a gente gosta de mostrar, né? Eu roubei da aula do LG para contrastar isso que a gente está falando, né? A gente falou bastante de ensino por projetos, que os alunos podem ter outros tipos de experiências, e aqui contrastando com esse momento em que o ensino era baseado, como a Bia falou no comecinho da aula, né, em uma posição hierárquica maior, que era detentora do conhecimento, e aqui os alunos absorvendo apenas, né, o que era falado, provavelmente sem criticar e sem questionar muito, né. Aqui tem um deles escrevendo, então a Tamires falou, né, de só copiar coisas e que isso não é muito produtivo, né. Então, aqui a gente vai falar, então, sobre outras possibilidades. Lógico que a gente não vai esgotar o assunto, né, que é muito amplo, mas a gente vai trazer aqui algumas ideias. E essas ideias que a gente quer falar aqui são essas metodologias ativas, né, de ensino-aprendizagem. Isso, basicamente, quer dizer o quê? Nesse caso, o aluno, então, ele seria um protagonista do aprendizado dele, então não é aquele aluno que só copia ou que só absorve conhecimento, né? Ele é um protagonista dessa aprendizagem. E ao fazer isso, além de aprender os conceitos de ciência e os processos científicos, né?
ele também vai desenvolver outras competências, por exemplo, iniciativa. Então, ele tem que fazer, né? Ele não pode só ficar ali esperando que o conteúdo seja falado, ele tem que copiar alguma coisa, né? Criatividade, criticidade reflexiva, né? Então, aqui existe mais oportunidade para diálogo, né? E para desenvolver esse pensamento crítico. Capacidade de autoavaliação e cooperação para se trabalhar em equipe. Muitas vezes esses projetos exigem, né, esse trabalho em equipe, e isso é uma habilidade importante para ser trabalhada. Isso é bastante frequente nessas metodologias ativas. E aqui o professor, então, não é aquele senhor sentado na cama fazendo um discurso, né? Ele vai ser um orientador desse processo, ele vai passar algumas diretrizes, né? Mas ele não vai ficar só falando e passando um conteúdo, né? Ele vai orientar esse processo de aprendizado ativo, supervisionando e facilitando o processo. E aqui a gente vai trabalhar com duas propostas de metodologias ativas, né? Não são as únicas, mas são as que a gente trabalha no nosso material e que a gente quer abordar um pouquinho mais profundamente aqui. Que a gente já falou, então, da ciência cidadã, e o ALG depois vai seguir falando de ensino de ciências por investigação. Então, a gente vai retomar um pouquinho as questões da aula anterior sobre ciência cidadã, mas falando de uma parte um pouco mais prática agora. Então, aqui a gente tem esse modelinho que mostra 9 passos para a gente criar, desenvolver um projeto de ciência cidadã. Então, a gente já viu aqueles exemplos, né, de projetos em que as pessoas participam ativamente de um projeto científico genuíno, né? E aqui a gente vai ver, então, como criar um projeto científico. Quando a gente criou o nosso projeto, a gente passou por esses, a gente inclusive fez um exercício passando por essas etapas aqui. E é interessante passar por isso também, porque caso vocês se inspirem e queiram criar o seu próprio projeto de ciência cidadã, essa metodologia aqui ajuda um pouquinho a orientar esse processo. Então, vamos lá. Como que a gente começa um projeto de ciência cidadã? Você vai escolher uma questão científica, então, algo que te dê interesse, ou dê interesse para a sua escola, para os seus alunos, né, ou para a sua comunidade, e definir o que vai ser investigado. Pode ser um monitoramento, pode ser uma questão mais fechada, né, uma questão de indagação científica. E a partir disso, né, não que isso aqui seja simples, isso aqui exige um debate bem grande, porque isso aqui é o centro, né, de todo o projeto. Você vai formar uma equipe. Essa equipe tem que ser bastante interdisciplinar, né, porque é um projeto que trata sobre diversos temas, né? Então, aqui no nosso caso, vocês viram, né? A gente tem especialistas em educação, pessoas da biologia, pessoas da nutrição, e é importante, então, ter essa multiplicidade de formações, porque ciência cidadã é algo que envolve vários temas. Então, você pode ter cientistas, e aí podem ser especialistas em diferentes temas, educadores, técnicos. Então, muitas vezes, por exemplo, se você tem um aplicativo, né, vocês viram que vários projetos são baseados em aplicativo. Tem que ter uma equipe de ciência da computação que faça esse aplicativo, que saiba fazer toda a parte técnica, né, e toda a questão tecnológica envolvida. E avaliadores, a gente vai ver que a avaliação é um passo importante também. Com essa equipe, você desenvolve um protocolo de pesquisa, né, a metodologia passo a passo do que vai ser o seu projeto. E é importante, então, testar esse protocolo de pesquisa, né? Então, quando a gente estava criando o nosso projeto, a gente fez essa etapa aqui. E é muito importante porque é aqui que você tem que detectar se tem algo errado acontecendo, né? Então, foi exatamente o que aconteceu. A gente tinha um protocolo, a gente gastou muito tempo pensando no protocolo, fez várias reuniões e quando foi testar, né? A Bia foi em uma escola testar, a gente viu que ele não funcionava muito bem. E a partir disso, a gente tomou outro rumo e mudou bastante o nosso projeto. Então, é bem importante ter essa parte de testes piloto, né? E com isso a gente também faz os materiais educativos. É importante que tenha materiais, vídeos, cartilhas, folder,
enfim, vai variar de acordo com o projeto, mas você precisa ter esses materiais para que os participantes entendam o que eles têm que fazer, né? Tanto por que eles vão fazer aquilo e como eles têm que fazer. Feito isso, você vai recrutar participantes, né? E treinar esses participantes. Então, esse curso aqui também é uma etapa de treinamento. Com isso, os participantes, então, treinados, podem tirar suas dúvidas, né? Eles vão entender bastante, né, mais profundamente aquele projeto, eles vão realizar o projeto, participar, pode ser algo pontual, pode ser algo mais sistemático, né? E aí você vai ter os produtos, os dados daquele projeto. Aí você vai, então, aceitar, editar e organizar esses dados, porque muitas vezes os dados não vêm completos, então muitas vezes você pode ter pequenos erros, se tem um formulário, a pessoa pode responder alguma pergunta no lugar errado, então tem que ter toda essa conferência para saber se está tudo certinho, né? Essa é uma parte importante, então, de garantia de qualidade dos dados. Feito isso, você interpreta os dados, né, e tenta responder a sua questão científica inicial. Você vai ter uma etapa de comunicação, né? Você não quer fazer aquele processo científico que você descobriu e você guarda aquilo só para você, né? E os seus amigos, você quer divulgar isso para a comunidade e mensurar os impactos. Os impactos aqui estão no final, mas é importante que você pense isso lá no comecinho, né? O que você quer avaliar de impacto do seu projeto. Então, por exemplo, se você tem um projeto de observação de aves com participação da sociedade, você pode avaliar vendo quantas pessoas participaram, se elas participaram uma vez só ou se elas participaram por vários meses, elas gostaram do projeto e continuaram participando, continuaram engajadas no projeto. Você pode mensurar se elas aprenderam, o que elas aprenderam nesse processo. Se você produziu um livro com os resultados, um site, então você pode medir de várias formas, é importante medir porque a gente não pode falar, nossa, meu projeto foi um sucesso, mas por quê? Então você tem que medir para mostrar o que foi um sucesso, e você define isso lá no começo, né? Eu vou medir, então, o aprendizado dos participantes do meu projeto, quero saber se eles entenderam como funciona o método científico. Eu vou avaliar se ao final do projeto eles aprenderam ou não como funciona o método científico. E outra questão importante para a gente implementar um projeto é entender que os projetos de ciência cidadã têm duas dimensões principais, a científica e a educacional. Por que isso é importante? Porque são duas dimensões bem complexas, mas que elas têm que caminhar em conjunto nesse projeto de ciência cidadã, né? Se você vai fazer um projeto de ciência cidadã em uma escola, por exemplo, visando a educação dos participantes, você vai fazer isso, né? Você vai ter todo um roteiro, um plano de aulas, mas você não pode esquecer a dimensão científica, né? Não pode eu vou fazer de qualquer jeito a coleta de dados porque é só para eles aprenderem. Não, é um projeto científico genuíno. A gente espera que os resultados produzidos sejam utilizados pela ciência, pelos cientistas, sejam incorporados em bancos de dados, por isso é importante que tenha rigor científico, né? Tenha esse cuidado de rigor científico. Se não for um projeto genuinamente científico, que siga esse rigor científico, ele não vai ser um projeto de ciência cidadã. Pensando aqui também na dimensão científica, é importante entender que tem limitações e vieses. Muitas vezes você faz o projeto, fala como ele é maravilhoso, mas você não vai considerar que tem limites e vieses. É importante considerar isso, porque todo projeto científico tem limites e tem vieses. Por exemplo, se você quer fazer um projeto para compreender as preferências alimentares dos alunos brasileiros, e aí você descobre que a preferência alimentar deles é açaí com peixe e tapioca. Será que isso representa as preferências alimentares dos estudantes brasileiros? Aí você vai ver, mas esse estudo foi feito no Pará, em Belém do Pará. Então, essa é a preferência dos alunos de Belém do Pará, e não vai ser a mesma coisa que eu vou encontrar aqui em São Paulo, não vai ser a mesma coisa que vou encontrar em Santa Catarina. Então, é importante entender que ali tinha um viés, tinha um limite, né? Você estudou os estudantes de uma determinada região, a sua conclusão é para aqueles estudantes. Então, a gente não pode tirar conclusões muito mais amplas do que o nosso estudo permite.
Isso é importante também trabalhar com os estudantes, trabalhar com o nosso público, porque é importante entender que a ciência tem esses cuidados, né? A gente não pode sair tirando essas conclusões amplas, sendo que a gente não fez um estudo amplo, por exemplo. E a dimensão educacional. Então, ao mesmo tempo que você não pode esquecer a dimensão científica, você não pode esquecer a dimensão educacional, né? Focar só no processo científico, no rigor e nos dados que vão ser produzidos, e não considerar essa questão de processos de aprendizagem, que as pessoas ali estão aprendendo sobre conceitos científicos, sobre o processo científico, então é importante também manter isso sempre em mente. Então, entender toda essa questão de aprendizagem e também tentar desenvolver essa corresponsabilidade, tanto pelo seu próprio aprendizado, como pelo ambiente, pela questão, por exemplo, depende do seu projeto, né? Mas aqui no nosso projeto sobre a questão nutricional, sobre o acesso aos alimentos, que é o que a gente está trabalhando aqui no nosso curso especificamente, né? Então, os projetos de ciência cidadã permitem trabalhar com essa corresponsabilidade. E eu estou enfatizando isso bastante porque isso é muito desafiador, né? Trabalhar com essas duas dimensões ao mesmo tempo. Muitas vezes, por exemplo, nas escolas, você vai trabalhar com a questão educacional. Na pesquisa, a gente trabalha com a dimensão científica. Na ciência cidadã, a gente tem que trabalhar com as duas coisas juntas. A gente sabe que isso não é trivial. E outra questão aqui, existem tipos de ciência cidadã, tipos de projetos, né? Então, se a gente pensar nas etapas do processo científico, pensar na questão, desenvolver hipótese, planejar o estudo, coletar, analisar os dados, interpretar os dados, fazer as conclusões, disseminar esses resultados e fazer novos questionamentos. Então, toda essa etapa de sequência de processo científico, existem projetos, então, que vão focar em algumas, por exemplo, aqui os que a gente chama contributivos, eles focam especificamente em coleta de dados, então aquele exemplo que eu falei na aula anterior de projeto com aves, ele é um projeto contributivo, as pessoas participam coletando os dados, né, observando as aves, fazendo essas listas de espécies. Você pode também ter análise dos dados e disseminar os resultados, mas não necessariamente, obrigatoriamente, você vai trabalhar com isso. O foco aqui é na coleta dos dados. Outro tipo é o colaborativo, aqui, então, vocês estão vendo que tem mais etapas envolvidas, né? Então, desde a coleta dos dados até interpretar esses dados, né? Então, aquele participante que não só observou as aves, mas fez as listas, analisou, fez mapas, gráficos. Então, isso vai ser um projeto colaborativo. E, por fim, a gente tem os projetos co-criados, que são esses projetos que envolvem todas as etapas do processo científico, inclusive essa primeira, que é definir a questão. Então, são projetos que você envolve muito mais o público, né, porque ele vai poder dizer exatamente o que ele tem interesse em estudar. São projetos também muito mais trabalhosos por isso, né. Para ilustrar um pouquinho, né, vou trazer alguns exemplos aqui. Esse aqui é um projeto contributivo, então, lembrando aqui, um projeto que vai ser mais baseado na coleta de dados. E esses exemplos hoje, como a gente está falando de educação, são projetos em escolas. Esse projeto aqui é o projeto da Jussara. Esse foi o mestrado dela, né, feito na Universidade Federal do ABC. Recentemente terminou esse projeto. E é um projeto parecido com o nosso, porque ele também trabalha com educação alimentar. No projeto da Jussara, então, ela trabalhou com várias escolas em São Bernardo do Campo com a questão de desperdício de alimentos. Então, são aqueles alunos que se alimentam na escola, né? E ela percebeu que existia um grande desperdício de alimentos. Então, inicialmente, ela foi tentar entender por que tinha isso, né? Qual era a percepção dos alunos sobre o desperdício de alimentos. E eles falavam que era porque não gostavam dos alimentos, então eles tinham essa ideia de quem desperdiça é porque não gosta. E aí ela fez todo um trabalho de explicar toda a cadeia de produção dos alimentos, explicar a questão da fome e da segurança alimentar, lógico, né, são alunos de ensino fundamental, então tinha todo esse cuidado em trabalhar com esse tema. E eles faziam, então, inicialmente, a parte de coletar os dados, né, era pesar o desperdício de alimentos. Então, eles
se alimentavam, o que sobrava depois eles pesavam para quantificar o desperdício de alimentos. Fizeram isso logo no começo e depois de todas as etapas da sequência de ensino dela. E aí eles fizeram depois, então, essa segunda medida, né, depois de passar por toda a sequência, também medindo o desperdício. O resultado final foi que o desperdício diminuiu muito nas escolas que participaram, né, então as crianças se conscientizaram sobre a questão do desperdício e entenderam que não era uma questão de não gostar do alimento, era entender de que eles podiam dizer o quanto eles queriam, né, e que aquele alimento não deveria ser desperdiçado. Então, eles aprenderam tanto sobre a questão conceitual, né, de segurança alimentar, o impacto do desperdício, quanto sobre um projeto de ciência, né? Eles participaram da coleta de dados e entenderam depois o resultado que foi obtido. Bem interessante esse projeto aqui. Ele tem, então, um livro online, se vocês quiserem estar nesse link aqui, que mostra toda a etapa, né? Então, dá para reproduzir isso em diferentes escolas. E aqui tem um exemplo de projeto que é co-criado, então é aquele projeto que o participante participa de todas as etapas do processo científico. E esse projeto aqui é o projeto da Janaína. Janaína, eu falei o nome, mas não falei o nome completo. Então, aqui é a Jussara Bezerra, e aqui é o trabalho da Janaína Dutra Gonzalez. A Janaína trabalhou aqui com os alunos dos anos iniciais, e é um caso que ela trabalhava em uma oficina de iniciação científica. São alunos que ficavam em período integral na escola, né? E o foco do projeto dela foi conhecer a biodiversidade do pátio. Então, ela levou os estudantes ali para conhecer o pátio e pensar sobre a biodiversidade que tinha ali, e a partir disso eles faziam perguntas científicas. No projeto dela, então, ela avaliava que tipos de perguntas saíam daqueles estudantes, né? Quais perguntas eles produziam. E ela classificou essas perguntas em perguntas que podem gerar projetos de ciência e perguntas que não podem. Por exemplo, será que a minhoca tem olhos? É uma pergunta que não gera um projeto de ciências, né? Se você procurar na internet ou procurar em um livro, você vai descobrir se a minhoca tem ou não olhos. E tinha perguntas que podiam gerar esses projetos. Por exemplo, quantas joaninhas tem nas árvores X? Então, ela fez todo esse trabalho também em várias aulas, né? Ela também tem esse livro mostrando as etapas desse projeto. Os alunos, então, formavam grupos para trabalhar essas perguntas. E não só criar as perguntas, eles coletavam dados, analisavam e depois disseminavam os resultados. E a disseminação aconteceu nesse livro aqui, que eles fizeram em conjunto com a professora, né? Então, tem aqui o exemplo de um desses projetos, então cada página do livro é um projeto diferente que eles fizeram. Esse aqui é sobre as lagartas. A pergunta dos alunos foi: quantas lagartas são possíveis de observar no período de 5 dias na nossa escola no mês de setembro? Bem específico, né? Com isso, eles criaram uma metodologia para observar e quantificar as lagartas. Aqui está a coleta de dados deles, então, 5 dias, né? O número de lagartas observadas, eles ilustraram aqui o trabalho deles. Eles explicam o protocolo, né? Então, como foi feita a pesquisa? Observando o jardim, quadra, pátio, e fomos anotando por 5 dias. Então, aqui tem um protocolo de pesquisa com a linguagem dos estudantes. Depois, somamos tudo. Tá aqui o total, 60 lagartas. Nós encontramos um total de 60 lagartas, essa é a conclusão deles. Então, cada página desse livro aqui é um projeto científico. Esse material está online, Carla, tem aqui nesse link. Esse material, então, é produzido por um grupo de pesquisa que trabalha com ciência cidadã em escolas, né? Então, eles fazem vários projetos e fazem pesquisa em cima disso. E estão sendo produzidos esses livros, né? Inclusive, isso faz parte de um curso também de formação para professores, para que isso seja disseminado para várias escolas, né? Então, foi estudado tudo que dá certo, né? O que não dá muito certo, foi avaliada a aprendizagem dos estudantes, e agora elas têm esse material aqui, que pode ser replicado em outras escolas, né? Então, é bem legal, porque ele tem toda a descrição por etapas, todo o material que elas passaram para os alunos preencherem, né? Então, é bem interessante, porque
permite, né, que isso seja feito por outras escolas. Bom, aqui a gente entendeu, então, possibilidades, né, de projetos de ciência cidadã, e a gente fala muito de avaliar, né, e uma das formas de se avaliar é avaliar se os estudantes realmente estão aprendendo, porque muitos projetos realmente não fazem isso, né, eles assumem que os estudantes estão aprendendo, mas não estão medindo isso, né, e outra coisa importante é entender o que eles estão aprendendo. Então, aqui, a gente traz alguns exemplos do que dimensões de aprendizagem a gente pode trabalhar com ciência cidadã. Uma delas é o interesse em ciências, né? Isso é importante porque o interesse em ciências está ligado a como as pessoas vão atrás, né, de conteúdos científicos ou como elas vão perseguir carreiras científicas, né? Lógico que a gente não quer que todo mundo se forme cientista, mas é importante ter pessoas interessadas em seguir uma carreira científica. Então, é possível medir interesse em ciências, ou mesmo a motivação, né? Se a pessoa está participando daquele projeto, qual é a motivação dela, né? O que ela quer aprender, o que ela quer ganhar na vida dela participando desse projeto. Ela pode aprender conhecimento científico, né? Então, os conteúdos, os conceitos de ciência, ou habilidades em investigação científica. Então, por exemplo, o trabalho da Janaína, que tinha foco nas perguntas científicas dos estudantes, ao entenderem como se fazer uma pergunta científica, eles ganharam habilidades em investigação científica. Além disso, você pode medir a autoeficácia, essa percepção de você ser capaz de participar de um projeto, né? Isso é bem legal, porque muitas vezes os estudantes acham que não podem ser cientistas, né, no comecinho, e no final eles falam que eles podem sim, eles entenderam que eles são capazes de trabalhar como cientistas. E, por fim, comportamento e ativismo. Isso é uma coisa que a gente tem bastante vontade, né, de abordar nos nossos projetos, porque a gente quer levar essa mudança de comportamento, levar ao comportamento ativista em muitos casos, né? Aqui a gente fala bastante sobre mudanças climáticas, sobre segurança e soberania alimentar. Então, isso aqui é algo que pode estar envolvido num projeto com essa temática. Uma questão aqui é que medir comportamento e ativismo é algo difícil, é algo que pode não acontecer num período de um ano escolar, né? Pode acontecer muito mais para frente na vida daquele estudante. Então, tem alguns exemplos aqui só para a gente entender como é possível medir a aprendizagem, né? Então, esse aqui é um exemplo de um projeto que chama Natureza no Seu Quintal, Ciência Cidadã em Escolas, que foi feito na Áustria, e eles avaliavam, então, que os estudantes aprendiam usando essas dimensões. Então, por exemplo, na dimensão de interesse, eu gosto de observar animais selvagens. Em autoeficácia, eu consigo identificar pegadas de porco-espinho melhor do que antes. Então, eles percebem esse ganho, né, de competência que eles tiveram. Motivação, eu gostaria de saber mais sobre abelhas nativas ou eu gostei de conhecer o cientista. Então, a motivação dele de participar do projeto, né? No caso aqui, eles conheciam um cientista que ia visitar a escola. E em comportamento, eu gostaria de ajudar as borboletas do jardim. Então, ao ter contato com a biodiversidade, né, ele entendeu que ele pode ter um comportamento positivo em prol da conservação das borboletas. Aqui mais um exemplo, então, de projeto brasileiro, né, para inspirar a gente. Esse projeto é do CEMADEM Educação. O CEMADEM é um instituto de Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. E aqui eles têm esse componente que é voltado para a educação. Um dos projetos que eles têm é essa construção de pluviômetros, né, aqueles instrumentos que medem a quantidade de chuva, e isso é feito com garrafa PET, né, então aqui tem um exemplo do que eles fazem isso nas escolas, inclusive no site do CEMADEM tem toda a descrição de como você pode fazer essa sequência de aulas, né, ensina a construir o pluviômetro, e eles fazem, então, essa formação para que as escolas sejam um centro de monitoramento, né, de chuva. Porque a ideia aqui é que o monitoramento de clima, né, de chuva, essas coisas meteorológicas, ele é feito pelas estações. As estações não têm uma a cada esquina, né, elas estão espalhadas pelo país, mas não são muitas. Então, a gente não tem dados sobre todo o território nacional, mas se a gente tivesse vários cidadãos envolvidos no monitoramento
fatores climáticos, a gente teria mais informações mais regionalizadas, né? E o que eles fazem, então, é utilizar as escolas como pontos de coleta de dados. E é bem interessante aqui, porque esse projeto, então, ele está tendo uma repercussão bem grande, porque nas épocas de chuvas extremas, os estudantes que estavam, isso foi um caso que aconteceu lá em Pernambuco, ao fazer esse monitoramento, eles conseguiram detectar um possível desastre, né? Então, os movimentos de erosão em locais que são perigosos, né, em épocas de chuva intensa, e eles conseguiram, então, retirar a população em um evento que teve uma chuva muito intensa e que aquele local estava em perigo. Então, eles fizeram a medição e eles conseguiram emitir um alerta local e isso salvou vidas naquele evento. Então, a gente vê, é um exemplo que me lembra um pouquinho do que a Bia falou na nossa última aula, né, dessa formação de redes, fazendo mudanças que são até relativamente rápidas e que têm grande impacto. É um projeto muito bonito esse aqui. Terminando aqui, então, gente, espero que tenha inspirado e dado muitas ideias, né? E antes de passar aqui para o LG falar de ensino de ciências por investigação, a gente vai fazer essa reflexão sobre, e aí, como é trabalhar ciência cidadã em escolas, né? Tem desafios? Tem muitos, acho que a gente já falou alguns por aqui hoje. É difícil porque faltam recursos, né? Esses projetos, eles podem ser feitos com poucos recursos, com criatividade, mas eles exigem recursos materiais, eles exigem tempo da equipe, né? Eles exigem espaço, materiais, pessoal, então, que a equipe participe, né? Então, por exemplo, no nosso projeto que é voltado para alimentação, educação alimentar, não só os professores podem estar envolvidos, mas as pessoas da cozinha da escola, as pessoas da merenda, as pessoas da gestão da escola. Então, a gente sabe que o tempo dessas pessoas também vai ser necessário, né? Então, exige essa articulação grande. E mesmo a aceitação, que foi o que a gente discutiu logo no comecinho, né? Muitas vezes é difícil que tenha uma aceitação para esses projetos que saem um pouquinho daquela rotina mais tradicional de aula, né? Outra questão é aquilo que eu já falei antes, né? Alinhar objetivos científicos e educacionais, então é difícil fazer isso, né? Manter o rigor científico, mas ao mesmo tempo focar no aprendizado dos participantes. Ao mesmo tempo, exige que você pense no conteúdo curricular, né? A gente tem um currículo a cumprir e não necessariamente o projeto aborda esse currículo. Então, como eu faço para casar o projeto com o currículo, né? Que a gente tem que cumprir. Às vezes, os projetos, eles vêm de instituições de pesquisa, de universidades, e eles são formatados pelos pesquisadores. E, às vezes, eles são um pouquinho rígidos, né? Porque o pesquisador está interessado na pergunta científica e não necessariamente ele conhece o contexto escolar. Então, existe uma falta de flexibilidade em alguns projetos que dificultam ele ser implementado nas escolas. Outra questão é que, para manter o rigor científico, a equipe escolar precisa dominar o conhecimento sobre o processo científico. Isso, muitas vezes, é algo difícil de ter, né? São professores de várias disciplinas, que não trabalham cotidianamente com ciência, então é algo que também precisa ser trabalhado para ser implementado com sucesso nas escolas, né? Porque a gente sabe que trabalhar com os alunos é bem desafiador. Mas a gente fala das questões um pouco difíceis, mas a gente fala também das questões positivas, né? Trabalhar com ciência cidadã em escolas, como a Carla falou no começo, tem um potencial muito grande, né? Para quê? Então, para trabalhar alfabetização científica por um método ativo, que a gente sabe que tem resultados muito positivos para os estudantes, não só estudantes, né? Mas para toda a comunidade ali. É possível, sim, trabalhar as competências e habilidades da Base Nacional Curricular Comum, né, que é o nosso documento base para trabalhar nas escolas. Então, quando vocês entrarem na parte que a gente fala do nosso livreto didático, a gente vai sempre falar
do nosso protocolo de pesquisa, né, dos capítulos do nosso livreto, mas sempre voltando para que competências e habilidades da BNCC é possível trabalhar em diferentes disciplinas, né? Então, a gente tenta fazer esse alinhamento, né? Sabendo que para as escolas é algo importante e essencial. E outra questão é que é muito positivo quando a gente insere os professores e a equipe escolar na construção dos projetos, pensando em projetos colaborativos, co-criados, em que a gente vai ter essa inserção, essa inclusão da equipe escolar na construção do projeto, porque muitas vezes você vai trabalhar um tema de interesse muito maior daquela comunidade, né? Você vai ter um engajamento maior, porque as pessoas se sentem parte daquilo. Então, é algo que exige mais recursos, exige mais tempo, mas que pode ser muito, muito positivo. E aí, antes de passar para o LG, pessoal, alguma dúvida, alguma indagação, comentário? Estou vendo que teve alguns problemas aqui, eu vou revisar, então, os links e passo aqui para vocês, tá? Os links dos materiais que eu passei aqui. Mais alguma coisa, gente? Se não, LG, a palavra é sua. Sheina, obrigado pela introdução. Sabe o que eu tô achando? Eu acho que o pessoal foi dar uma investigada na geladeira, assim, para ver se tinha alguma coisa para comer que vai dando essa hora. Gente, brincando, mas agora falando sério, vocês querem dar uns 5 minutinhos antes de continuar? Podemos seguir por aqui? Estamos todo mundo aqui? O que rola? Agora que eu vou escolher alguém para falar, hein? Cara, disse podemos seguir. Maria Luísa, obrigado, gente. Então, beleza. Gente, então eu vou trazer esse olhar, né, do ensino de ciências por investigação, né, e já reverberando a fala da Sheina, né, de que ciências não no sentido do componente curricular, né, científico, claro que tem um apelo muito direto, né, mas como caminho para investigar o mundo, né, para ter essa curiosidade, para gente como educadores, como mediadores, poder auxiliar, né, os nossos estudantes a se apropriar, né, do que se encontra por aí. O nome, né, esse nome ensino de ciência por investigação é um conceito que talvez ele seja um pouco sobreposto, né, ao que já foi dito, mas é porque em última instância a gente está falando da produção de conhecimento, né, contemporânea, né, de como esses discursos todos se originam, né, onde se produz conhecimento a partir do olhar científico, né, não deixando de lado os saberes tradicionais, que também, sim, né, definem o mundo, mas em outras instâncias, né, e que não a partir do que se reconhece como ciência, né. E aí, para a ciência, né, o que para essas instituições de pesquisa, né, tudo começa com uma boa pergunta, né, assim como os conhecimentos que a gente vai produzir com os nossos estudantes. Então, todo mundo já lidou aqui com essa pergunta, né? Vai chover amanhã? Será que vai chover amanhã, gente? Eu aposto que vai. Por quê, né? Qual que é a ideia? Se a gente não entende que a nossa pergunta orienta também a nossa resposta, a gente não se dá conta do que está subjacente, né? Quais as intencionalidades de fazer uma dada pergunta. E é nisso que, quando a gente tem uma reflexão sobre o processo científico, a gente entende, né, quais são os discursos, quais são os poderes que estão ocultos, né, muitas vezes em próprios resultados de pesquisas científicas, né, que não são neutras. Então, se a gente pergunta, né, vai chover amanhã? Na sequência, a gente tem que perguntar, mas de manhã, de tarde, na minha cidade, na minha escola, vai ser uma garoa, vai ser uma chuva torrencial? Né, vai chover mais do que hoje, vai chover mais do que a média prevista para esse período? Quem é que vai saber isso?
né? Para quem que importa? Então, com certeza vai chover amanhã. Agora, se eu falar que vai chover amanhã, né, com algumas orientações a mais para a pergunta, aí a resposta pode ser um pouco diferente. Isso é um olhar, tem essa abordagem aqui desses autores de Arango e colaboradores, eles trazem o olhar do ensino de ecologia para o pátio da escola. E eu gosto muito disso, porque eles trazem algumas características, né, para a gente montar uma pergunta com os estudantes. Então, a primeira coisa é que, sim, a pergunta tem que ter uma resposta, né, na medida em que, se você fazer perguntas muito amplas, né, as respostas acabam ficando muito complexas, ou seja, para você responder aquela pergunta integralmente, você precisa mobilizar muitos recursos, né, e num contexto de aprendizagem sobre investigação, né, ou sobre o ensino de ciências, é muito importante para os estudantes que eles fechem esse ciclo, né, e consigam de fato responder essa pergunta. Então, se você perguntar por quê ou como, né, são comandos, sim, relevantes, né, mas muito sofisticados, né? Então, muitas vezes, para a gente começar a trazer esse olhar para a pergunta, e principalmente para o protagonismo dos estudantes, né, para eles apresentarem perguntas, no geral, respostas do tipo sim ou não, né, tendem a ser um pouco mais introdutórias, né, mais fácil da gente ter uma resposta, é maior ou menor que, né, mais pesado ou menos pesado, é nisso que eles se apoiam para falar, ter uma resposta. Outra coisa, é legal que a pergunta, ela apresente já, né, aquilo que você vai estar mobilizando, né, isso como uma pergunta de investigação no contexto dessa proposta, né, de ensino de ecologia no pátio da escola, mas de investigações pedagógicas num sentido mais amplo, né, então eu posso falar X centímetros maior que, ou X centímetros menor que, né, quando a gente coloca a unidade de mensuração, essa pergunta ela começa a balizar também os métodos, né, em que a gente vai utilizar. O que mede centímetro? Né, se eu usar o Google Maps, né, para medir o bairro, eu não vou conseguir medir centímetros. Né, se eu usar uma trena de 30 metros, eu até vou conseguir, mas tem uma margem de erro ali que pode ser importante. Agora, se eu usar uma régua, talvez até um esquadro, né, eu consigo fazer a mensuração adequada. Então, isso já está na pergunta. Né? Quando a gente tem uma pergunta boa, ela já começa a orientar todo o processo investigativo. Como mais? A pergunta ela tem que despertar interesse. Né? Às vezes a gente faz essas perguntas muito óbvias. Óbvio, né? Se vai chover amanhã é uma pergunta relevante. Né? Mas não é alguma coisa que você fala... Sabe aquele fator uau? Né? Eu preciso muito saber isso. Coisas que não têm respostas muito óbvias, né, que demandem algum tipo de esforço, né, para você chegar. Às vezes, você introduz um conceito novo na própria pergunta, né, às vezes uma palavra diferente, são coisas que já podem começar a desencadear esse interesse. E claro, né, aquilo que a gente conhece a nossa turma, né, se a gente conhece a nossa turma, também já vai ficar muito mais fácil de entender, eles têm muito interesse por anime de futebol. Eu não sabia que existia, mas existe anime de futebol. Então, às vezes pensar um pouco, enfim, coisas que podem estar relacionadas à técnica do anime, ao estúdio que desenha isso, a como eles representam os times, enfim, coisas que a gente sabe que despertam o interesse das nossas turmas. E é claro, né, os estudantes eles não podem ficar exaustos, né, não é para ser uma tese de doutorado, né, a gente está na escola ainda, né, porque se for muito cansativo, se a gente passa muito tempo perseguindo essa resposta, né, isso pode ser desmotivador para os estudantes. Né? Então, encontrar uma resposta razoável, por mais que a gente saiba, né, até onde a gente quer chegar com os estudantes e tenha uma certa expectativa de desenvolvimento de algumas habilidades, né, às vezes é importante a gente encurtar um pouco o processo, né, exatamente para garantir que eles estejam motivados, né, com esse processo de pesquisa, e até para suscitar novas investigações. A gente vai falar um pouquinho mais para frente de novas investigações a partir de pesquisas. Enfim, eles trazem, né, o quanto essa pesquisa, essa pergunta, ela tem que ser direta, né, ela tem que ter uma linguagem objetiva, evitar coisas excessivamente técnicas, né, então, às vezes a gente pode partir do livro didático, né, uma investigação no livro didático, para quem usa muito livro didático, já é uma habilidade científica, né, a etapa de consulta na literatura, né, então, muitas vezes, dependendo da faixa etária, consultar um índice, né, consultar um sumário remissivo,
né, já é uma habilidade a ser exercitada, né, em termos desses procedimentos todos de consulta na literatura, no conhecimento que já está produzido, né, acerca daquilo que você quer descobrir. Tudo isso vai trazendo autonomia para o estudante saber como investigar. Então, voltando aqui, né, para o exemplo da nossa pergunta, tentando aperfeiçoar um pouco mais, né, amanhã de manhã, já estou colocando um período, um quando, né, vai chover mais do que a média, ou menos do que a média, no meu bairro, e enquanto eu estiver aqui, porque se eu já não estiver mais aqui também, não vai me importar tanto, né, enfim, vou voltar muito tarde, eu vou voltar no outro dia, colocar esses elementos nessa pergunta que é amanhã vai chover, já começa a direcionar ela para um contexto mais passível de uma investigação objetiva, inclusive com os nossos estudantes. Faz sentido isso, gente? Isso tudo tem a ver com aquela primeira etapa, né, que a Sheila tinha comentado, de ter uma pergunta de investigação, né, porque eu achei muito curioso aquele exemplo que ela trouxe com relação a dar para os estudantes essa oportunidade de fazer a pergunta, né? O que pode parecer muito simples, né? Mas é fazer perguntas, né? Fazer uma pergunta para investigação demanda essas etapas, né? Então a gente entender aonde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, é muito tanto relacionado a ter um pensamento crítico, né? Ou seja, a gente vai entender não só o que a gente está estudando, mas o porquê a gente está estudando isso. E também isso vai ter a ver com uma das últimas etapas do processo científico, que é a comunicação, né? A comunicação, os comunicadores, né, em mídias, em jornais, telejornais, eles sempre estão preocupados com isso, né? Com o que, aonde, quando, como, né? E no processo científico, com uma abordagem para descobrir algo, para investigar, né? Para conseguir participar de uma comunidade com alguns valores pré-definidos, né? Também a produção científica vai beber nesses lugares. Como? A partir da pergunta de investigação. E aí, gente, retomando também um pouco, né, tudo isso é um espectro, né, a gente precisa conhecer realmente as nossas turmas para saber em que estágio, né, talvez entre aspas aqui, eles estão para desenvolver por eles mesmos as perguntas investigativas. Por exemplo, uma pergunta confirmatória, né, é aquela em que uma investigação confirmatória, né, é uma investigação em que a gente apresenta a pergunta para eles, né, a gente já, na nossa pergunta, né, a gente já traz quais são os procedimentos e a gente já traz qual que é a solução. No geral, isso é o que é muito relacionado às demonstrações, né, na sala de aula em ciências. Às vezes a gente quer mostrar alguma coisa de uma outra forma e aí a gente acaba fazendo aqueles experimentos lá na frente, nem sempre dá para replicar para todo mundo, né? Isso também é possível de ser entendido como uma investigação, né? Não só porque está no contexto de ensino de ciências, né, mas é uma indagação confirmatória, ou seja, os estudantes eles vão confirmar esse princípio a partir de uma atividade em que eles já conhecem o resultado anteriormente. Avançando um pouco mais, né, qual seria talvez a próxima etapa, né, dessa indagação, seria não apresentar a solução para eles, né? Ou seja, você apresenta a questão, você apresenta o procedimento, mas você espera, com base nos conhecimentos que você já trouxe para os estudantes ou que eles já têm, que eles possam criar soluções, né, ou mesmo que eles possam criar novas hipóteses para testar com aquele procedimento que já foi dado. Hipótese no sentido, né, o que a gente quer testar, né? Então, é aquela primeira resposta para uma pergunta científica, né, que vai balizar todo o método científico. O que a gente tem hoje como ciência, na verdade, é um caminho para refutar nossas hipóteses, na verdade, né? Quando ninguém mais consegue refutar uma dada hipótese, você aceita que ela é relativamente válida para aquele conjunto de dados, né? Para aquela aplicação, para aquela escala temporal, para aquele contexto de investigação, né? Mais ou menos generalizável. É assim que se produz o conhecimento hoje, né? O conhecimento científico. Um terceiro nível, né, são 4 aqui que esses autores trazem, é quando você não apresenta o procedimento e nem a solução, né? Na verdade, você traz só a questão e os estudantes mesmos, eles vão ter que elaborar uma forma de desenvolver uma metodologia, né, um procedimento, para testar essa hipótese, essa resposta que eles deram
para a pergunta de investigação. Aqui, nesse caso, em que a pergunta ela já foi apresentada para os estudantes, né? Essa é a indagação guiada. E aí, por fim, né, é a indagação aberta, né, que a Sheila comentou um pouquinho. Então, você não apresenta nem a solução, nem o procedimento e nem a questão. Né? Isso demanda um grau de maturidade dos estudantes, né, uma articulação de equipe, né, dentro da sala de aula ou dentro de subgrupos, né, muito grande. Por quê? Porque eles vão ter que passar por todas essas etapas, inclusive para chegar numa boa pergunta. Né? Então, é muito difícil um estudante, por exemplo, nunca teve nenhum contato com um procedimento científico, a gente trazer uma indagação aberta para eles. Né? Isso vai ser muito desmotivador para os estudantes, vai ser frustrante para a gente, né? Porque o estudante ele não tem esse aporte todo que a gente tem, né? Com relação à produção de conhecimento científico, né? O entendimento do que é uma questão científica, por que precisa de um método padronizado ou relativamente padronizado, né? E por que isso vai chegar numa solução. Né? Os estudantes eles querem pensar muito rápido, falam, não, já resolvi a charada, tá aqui, pá. E a ciência não é bem assim. Né? Apesar de ser muito acessível, né? A gente decompondo nessas etapas e transpondo esse processo científico para o contexto da sala de aula, a gente precisa tomar esses cuidados. E aí, gente, a proposta do Detetives da Comida, que é onde a gente vai mergulhar mais na próxima semana, né, estaria nessa indagação estruturada. Né? Então, a gente apresenta para eles algumas questões, né, questões voltadas ao desenvolvimento da ciência cidadã, mas também numa base de pesquisa documental. Né? A gente considera que a habilidade leitora é muito importante para esse público, para essa faixa etária. Então, a gente também convida os estudantes a fazer um levantamento documental, né, em termos com um texto adaptado que a gente trouxe a partir de outros materiais didáticos também, mas para que eles possam exercitar esses dois tipos de habilidade investigativa, né, tanto uma talvez mais científica tradicional, né, do campo das ciências naturais, e outra mais voltada à pesquisa documental também. Né, então é nesse sentido que o Detetives da Comida está estruturado, mas ainda assim vou trazer um pouquinho mais de conceitos, né, para a gente entender o porquê que o Detetives da Comida está colocado como está colocado. Queria trazer agora essa noção do ciclo de indagações, né, que conversa muito do que a gente já vem falando, e é muito, talvez, um guia geral, né, sobre o que é o ensino de ciências por investigação, né, nesse contexto de escolarização, de aprendizagem, de formação inicial dos estudantes. São, né, o que se coloca como cinco grandes etapas do ciclo investigativo, né, começando pela etapa de orientação, a conceitualização, a investigação propriamente, estabelecer as conclusões e discutir. Esse artigo, gente, de 2015, do Pedaço e colaboradores, né, é um estudo de revisão de literatura, né, então eles pegaram vários estudos de pesquisa e ensino, né, sobre o ensino de ciências, né, o ensino por investigação, e claro que tem muitas variações, né, com mais etapas, com menos etapas. A Sheila apresentou 9 etapas, né, no desenvolvimento do projeto de ciência cidadã, e não é nem mais verdade nem menos verdade. O que esses autores tentaram fazer é identificar consensos, né, ver o que era mais frequente nesses estudos todos que eles levantaram. E para isso, conforme os filtros lá que eles colocaram, eles partiram de 32 artigos falando do ensino de ciências por investigação, e eles foram registrando, né, o que é consenso. E eles identificaram essas 5 grandes etapas como algo que era presente em todos esses artigos. Né, de novo, isso aqui é uma possibilidade, é um modelo, a ciência trabalha com modelos, né, a ciência sobre a aprendizagem também trabalha com modelos, né, então tem alguma sobreposição, mas tem nuances diferentes, né, e muito embora isso tenha fundamentado muito do que a gente trouxe como uma proposta do Detetives da Comida. Então, começando aqui pela orientação, vou passar rapidamente, né, a ideia é que se faça a introdução a um tópico, né, em que você possa trabalhar muito com a motivação dos estudantes. Né? Então, de novo, quando a gente já conhece a turma, a gente já sabe mais ou menos o que uma parte deles se interessa, ou que não causa nenhum interesse. É a ideia de puxar a teoria, né, de ter uma observação, de despertar a curiosidade,
né? Muitas vezes uma ida na horta, né, pode ser uma etapa de orientação, né, pode ser alguma coisa que a gente estimule eles num ambiente relativamente aberto, né, para que eles possam explorar esse lugar realmente, entender o que mais desperta a curiosidade neles. Às vezes isso pode partir também de uma leitura de um livro, né? Ah, eu li um livro e contava uma história que acontecia numa floresta e eu estou muito curioso para saber se isso acontece de verdade ou não, né? Então vamos para algum contexto em que a gente possa testar, né, aquilo que estava, né, nesse livro, nessa teoria, né? Porque toda hipótese científica, né, na produção acadêmica, inclusive, né, parte de uma leitura anterior, né? Parte de uma curiosidade de quem está fazendo a investigação. Né, toda hipótese é fundamentada, né, fundamentada na literatura. Então, essa etapa de orientação, né, no ensino de ciências, por investigação na formação inicial, né, também tem a ver com essa busca por algo a priori, né, essa motivação interna. Essa segunda etapa de conceitualização, né, é uma grande delimitação, né, do que vai entrar na nossa investigação. Né? Então, você começa a desenvolver a questão científica, né, naqueles como, onde, por quê, como que eu vou medir cada uma dessas coisas, entender as intenções, né, de fazer levantamentos prévios, de fazer outras perguntas, de falar, eu estou aqui na aula de ciência, mas e se eu perguntar para o professor de história o que ele acha disso, né, de realmente começar a direcionar a nossa investigação, ou seja, a ideia é definir o problema. Então, é ter uma boa pergunta, né, e que com isso a gente sabe o porquê, né, exatamente que a gente vai estar pesquisando o que a gente está pesquisando. Né, é uma etapa fundamental, né, para a gente ter um desenvolvimento de um conhecimento que seja de fato crítico. Né, se essa definição desse problema puder ser feita em conjunto com os estudantes, né, tanto mais a gente vai estar engajando eles nas etapas da alfabetização científica. E a ideia é realmente a gente ter uma hipótese para testar. Né, gente? A hipótese é, como eu disse um pouquinho antes, é um dos pilares, né, da produção de conhecimento hoje. Tanto é que a gente fala do método hipotético dedutivo, né, em que você tem uma hipótese que vai ser testada e, dentro do possível, refutada, né, para entender o quanto que ela fala ou não de alguma coisa que se identifica na natureza, do mundo real. Né? Então, ela demanda esses conhecimentos anteriores. Né? Eu não tenho como usar uma régua para medir a intensidade de cor de uma folha. Né? Então, eu preciso entender quais são os instrumentos, né? Quando que acontece esse fenômeno, né? Como a Bia ilustrou na semana passada para observar as raias-x, né? Teria que ser antes de um dado horário. Né? Então, é exatamente esse momento, né, de mobilizar aqueles conhecimentos básicos para a gente começar a nossa investigação, em que a gente está nessa etapa de formulação também das nossas hipóteses, né? Parênteses muito rápido. Isso não é linear, né, gente? A gente sempre está indo e voltando, né? Aqui a gente tem, como sempre, uma representação didática, né, desse procedimento todo, né, mas que, idealmente, quando a gente está fazendo um plano de trabalho para levar essa abordagem para os estudantes, a gente pode, sim, se pautar nessas fases. Então, bom, feita a orientação, feita a conceitualização, né, esse delineamento amplo, a gente vai partir para a investigação propriamente dita. Né, a hora de botar a mão na massa, de fazer novas etapas de exploração, de conduzir os nossos experimentos, né, de fazer as observações, de novo, né, vocês lembram daquelas etapas da indagação? Então, o próprio desenvolvimento do método, né, desenvolver o como, né, a gente vai falar sobre o que a gente quer falar, é uma etapa do ensino de ciências, né, da alfabetização científica. Por ter esse deslumbramento, né, eu sei que nem sempre é acessível, por exemplo, ter microscópios em sala de aula, né, mas é o tipo de coisa que é absolutamente fascinante, né, quando a gente consegue entrar em contato com esse mundo que a gente literalmente não vê. Né. Tem algumas opções, né, por exemplo, não sei se vocês já viram aquele negócio de projetar um feixe de laser numa gota, né, com a própria curvatura da gota, ela amplifica, né, a luz e vira um tipo de microscopia projetada na parede. Né, tem um outro microscópio de baixo custo, chama Foldscope. Né, ele estava chegando aqui no Brasil, é um microscópio de papelão, né, ele não tem muito aumento, por exemplo, você não consegue ver dentro de um cloroplasto, mas você consegue ver uma parede celular, né, a delimitação da célula vegetal. Então, ele estava custando R$10, né, e é um microscópio com uma resolução boa. Então, essa curiosidade do próprio resultado,
né, quando você tem um engajamento, quando você tem uma motivação para estar fazendo essa investigação, né, é o tipo de coisa que vai dando um novo fôlego para se formar novas perguntas, né, para instigar essa curiosidade e para ter essa postura crítica a partir da investigação científica, né. Enfim, tomamos dados, né, o que a gente precisa fazer depois? A gente precisa entender esses dados, né, então a gente vai ter toda essa rodada de análise, né, entender o que aqueles dados querem dizer, do tipo, será que essa medição realmente aconteceu porque acontece assim, ou foi assim porque estava chovendo no dia? Exemplo, né, vou coletar uma amostra de água num corpo d'água próximo da escola, só que naquele dia estava chovendo, né, então será que aquele corpo d'água tem mais a ver com a chuva do dia ou da véspera, ou será que, enfim, é realmente aquela propriedade? Eu vou mandar aqui, na sequência, pode ser? Isso, Bia, obrigado. Então, tudo isso são etapas do procedimento do ensino de ciência por investigação e do processo científico, no sentido mais amplo. Né, se a gente pensar numa pesquisa documental, né, às vezes a gente acha que a gente achou um tema relacionado. E, na verdade, a gente acha que a gente achou o nosso tema, né, mas eventualmente são temas relacionados. Então, a gente precisa entender, né, a qualidade desse dado, e esse é o momento de refletir sobre isso. Enfim, né, interpretar os nossos dados não quer dizer que a gente está chegando numa conclusão. Né, quer dizer que a gente avançou numa etapa, a conclusão é o quanto a gente consegue entender que a nossa hipótese foi aceita, né, ou não. Que a gente precisa formular novas hipóteses para entender aquilo que a gente se propôs a entender. Né, a gente pode chegar a uma conclusão, inclusive, que a nossa hipótese, na verdade, que a nossa pergunta não era boa o suficiente. Né, porque se a gente queria estudar alguma coisa, a gente usou o procedimento errado. Né, ou na hora de fazer a interpretação dos dados, a gente viu que tinha, sei lá, alguém gripado e que não conseguiu coletar os dados, né, então a gente precisa pensar um outro esquema para ter essa coleta de dados. Né, a conclusão, ela tem que ter, né, uma fundamentação, né, então a gente precisa entender o contexto em que essa conclusão é feita, né, a partir desses dados, a partir desses métodos, a partir da curiosidade de quem faz a pesquisa, né, e da pergunta que foi colocada, né, mas é sempre um momento de celebração, né, então a gente vai responder, sim, eu descobri que vai chover amanhã na escola onde eu trabalho, no período que eu estiver lá, né, antes do trânsito começar, ou que não, né, que nada disso vai acontecer, então é um momento de satisfazer um pouco, né, essa curiosidade que a gente instigou nos estudantes. Né? Por que isso é importante? Né? Porque depois que a gente chegar na etapa de discussão, né, a gente vai ter a possibilidade de começar, inclusive, novas indagações. Né? Por isso que a ideia é que a gente está trabalhando com um ciclo, né, aqui apresentado de uma forma relativamente linear, né, mas que na prática não acontece tanto. O que acontece na etapa de discussão? Né? Você tem tanto a comunicação, né, é uma etapa, os cientistas se comunicam entre si, né, que eles usam uma linguagem diferente, né, eles usam jargões, né, e eles também não falam com todo o público, né, eles falam em conferências, eles falam em artigos científicos, né, com a divulgação científica, né, na época da pandemia foi tópico super quente, né, os cientistas precisam falar diretamente com a sociedade, né, eu acho que foi na minha percepção, e aí quem souber mais que eu, por favor, me corrija, né, foi um grande boom dos cientistas precisarem acessar o grande público, né, porque as mídias convencionais, né, por N fatores, não estavam sendo fidedignas, né, a ponto das pessoas deixarem de acreditar na eficiência de vacinas. Né. Lógico que não é tão linear assim, a responsabilidade não é só dos cientistas, né, mas só tentando ilustrar o quanto a etapa de comunicação é sim uma etapa do processo científico. Na sequência, a gente vai falar um pouco mais sobre comunicação com os estudantes, né, mas é muito legal a gente pensar a comunicação das descobertas dos nossos estudantes enquanto o desenvolvimento do protagonismo juvenil. Né, os estudantes eles vão ter a oportunidade de apresentar não só o que eles descobriram, né, mas também como eles descobriram aquilo, né, o porquê eles quiseram investigar aquilo, né, quem que apresentou essa proposta de investigação para eles, né, tudo isso traz realmente um empoderamento, né, do próprio discurso, porque ele não vai ser só um discurso de opinião, né, meramente não fundamentado. É uma opinião que é fundamentada na investigação que o estudante ou que o grupo dele conduziu, né, que ele fez parte desde o começo lá para elaborar a hipótese.
né? Então é muito potente, né, quando os estudantes eles realmente se identificam com esse tipo de proposta, né, internalizam isso para a vida deles, ainda mais nesse contexto de 1001 mídias, né, e redes sociais e fake news, e a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas é também nessa etapa de discussão em que a gente fala um pouco sobre refletir, né, sobre entender até onde a gente conseguiu chegar, até onde, né, já estava escrito na literatura, né, até onde já se sabia sobre aquilo que a gente está investigando, do tipo, nossa, nunca teve um cientista no riacho que tem aqui perto da minha escola, ou nunca teve um cientista que veio aqui no jardim, na nossa horta, para fazer uma avaliação da qualidade do solo. E aí, gente, tem metodologias com minhocas, né, para avaliar a qualidade do solo. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Mas é esse momento de promover essa crítica sobre o próprio processo, né, de inclusive pensar, pô, a nossa investigação não chegou em nenhum resultado porque a gente usou um método que era inapropriado para responder aquilo, né? Eu vou fazer um experimento outro dia com o quanto o gás carbônico, né, num ambiente controlado, é responsável, né, pelo aquecimento desse microambiente, né, que o gás carbônico ele tem essa propriedade. E aí, no final das contas, deu exatamente o oposto do que a gente estava prevendo, né, com o gás carbônico ficou mais frio. E aí, depois, um estudante, a gente ficou quebrando a cabeça, assim, eu estava indignado, e o estudante, ele tinha mais pilha, e ele descobriu que o termômetro que a gente estava usando estava sem pilha. Então, assim, coisas que acontecem, e os estudantes várias vezes são mais criativos que a gente, né? Eles conseguem encontrar soluções muitas vezes muito mais simples do que a gente. Eu já estava quebrando a cabeça, falei, nossa, mas isso aqui é pouco bicarbonato que eu usei, muito vinagre, né, para fazer o gás carbônico. Enfim, esse tipo de coisa acontece, né? A ciência, de novo, não é linear, nem sempre a gente chega nos resultados que a gente quer chegar com os estudantes, mas tudo isso são elementos de reflexão, né? Porque o procedimento científico é assim mesmo, né? Então, isso tudo incita novas reflexões. E aí que a gente fica pensando, né, nas etapas futuras, né, como é que a gente consegue aplicar esse conhecimento em novas situações e, inclusive, implementar, né, essas discussões, né, esses conhecimentos que foram produzidos em novos contextos, né, em contextos práticos. Antes de eu falar de educomunicação aqui, eu só queria perguntar se alguém mais já fez um experimento em sala que não aconteceu como planejado. Qual foi o último experimento que lembra que isso aconteceu? Alguém tem alguma lembrança, assim? É duro aceitar nossos erros, né, gente? Mas faz parte. O importante é refletir em conjunto, né, saber que a gente não é dono da verdade e que a gente está sujeito a tudo isso. Gente, última parte, para a gente encerrar aqui. É um pouco difícil para mim falar aqui da educomunicação, é um tema que eu gosto muito. A gente apresenta aqui a educomunicação como uma dessas últimas etapas. Cara disse que já aconteceu, mas no momento não lembra. Ufa, que bom, né? Não precisa pagar esse mico aqui na frente da turma. A educomunicação, gente, bom, vou projetar os slides aqui, né? A ideia é que a gente está, como a Sheina já disse, né, nessa sociedade em que a gente tem muitas informações, muitas delas mediadas por tecnologias da comunicação, né, e que a gente consegue englobar, né, e associar a investigação com o que a gente vai comunicar, né, porque isso, antes de tudo, é uma responsabilidade altamente política, né, na época da pandemia, e os grandes comunicadores, né, tinham esse tipo de responsabilidade de comunicar a ciência, né, mas porque a gente está sendo abordado com muitas informações o tempo inteiro, né, então, antes de tudo, é um campo, né, como dito, teórico e prático, que ainda está sendo construído. A ideia é que a educomunicação, né, ela não é simplesmente uma abordagem pedagógica, né, ela é um caminho para a gente refletir sobre comunicação, sobre discurso, né, sobre o que a gente vê na sociedade. Ela envolve, né, esse olhar de educação para a mídia, de entender como é que essas mídias estão relacionadas na educação, de entender como é que se produz conteúdos educativos, né, da gente desenvolver um senso crítico
para aquilo que a gente está consumindo como mídia, e aí mídia tanto no sentido de veículo de comunicação, mas também no recurso, né? Então, por que isso está sendo comunicado só por áudio, né? Por que isso está sendo comunicado só com texto, ou por que isso está sendo comunicado com um vídeo curto? Qual que é a ideia? Que a gente possa compreender, né, esses processos de uso dessas diferentes mídias, né? Seja um podcast, seja uma produção mais ampla, e que, ao utilizar essas mídias, a gente possa analisar aquilo que já está sendo existido. É muito curioso pensar a educomunicação como um exercício de horizontalidade, né, na medida em que não é só o professor que está sendo autor do discurso e da comunicação, mas que a gente estimule o estudante a reconhecer a própria voz e a potência dessa voz na sociedade, né? Então, o nosso apelo aqui é para que essa voz seja fundamentada cientificamente, né? É uma das grandes propostas do Detetives da Comida. E ainda nesse sentido da gestão democrática, né, entender o que se existe hoje como mídia e entender o quanto nós participamos, né, ao compartilhar um conteúdo que é fake news, né, ao produzir um conteúdo que seja fundamentado, entender o porquê que ele é fundamentado, né, por que existem vídeos no YouTube, né, que, por exemplo, são produzidos por universidades, ou existem vídeos no YouTube que são literalmente opiniões não fundamentadas. Tudo isso é pertinente ao campo da educomunicação. A educomunicação, né, então, partindo dessa horizontalidade, de entender que todo mundo produz um discurso, né, ela é entendida, né, como conjunto dessas ações que têm a ver com o planejamento, com a implementação e avaliação dessas atividades com uma intenção pedagógica, né, voltada ao fortalecimento, né, de como se apropria, de qual é o pensamento crítico que a gente tem com relação ao que a gente consome. Virtualmente, né, é o grande apelo hoje, mas a educomunicação, gente, ela não começou agora. Né? A educomunicação, quem pesquisa educomunicação hoje, fala que os projetos, por exemplo, projeto de jornal na escola, né, já é um projeto de educomunicação. Né? Você está trabalhando uma mídia física, né, no caso o jornal, né, para ter um discurso, né, que pode ser mais ou menos qualificado, em função de diferentes produtos, né, mas que você consegue também trazer essa projeção relativa à interface da comunicação no contexto pedagógico. A ideia é que é isso, né, quem educa acaba comunicando, e quem comunica também, né, traz essa educação, traz essa finalidade pedagógica, né. A ideia é que a educomunicação ela possa reverberar, né, além da escola, né, também na vida do estudante, ou seja, para que ele possa extrapolar esses conhecimentos. Eu vou passar um pouquinho mais rapidinho aqui, né, a ideia é que esses conhecimentos eles possam ser realmente transformadores para os estudantes, né, que eles possam estar sempre com esse pensamento crítico, com relação às mídias, com relação à fundamentação científica ou não, né, daquilo que eles estão consumindo, por exemplo, num jornal que eles assistem na TV, né, ou às vezes um influencer que está falando que eles têm que comprar aquele tênis novo para ser feliz, né, então tudo isso é pertinente também à educomunicação. E lógico, né, não só na educação formal, né, mas em qualquer instância em que se tenha uma intenção educativa. Para já ir encerrando, né, essa etapa de educomunicação, tem algumas ferramentas gratuitas, né, que eu queria comentar com vocês. Por exemplo, esse Scribus, ele né, todas essas que eu vou falar aqui tem tutoriais gratuitos, né, estão disponíveis gratuitamente na internet em português, né, então o Scribus ele é muito legal para a gente desenvolver textos, né, então, por exemplo, eu quero criar um jornal, né, eu quero inclusive imprimir o jornal, dá para fazer essa diagramação toda, editoração do texto, entender qual é o impacto de uma fonte maior ou de uma fonte menor numa manchete, né, isso é muito legal de explorar para os estudantes. O Audacity, né, é um programa de edição de áudio, né, ele é muito interessante. Por exemplo, às vezes eu quero produzir um podcast, ou eu quero entender qual que é o impacto de uma música, né, mais pesada ou uma música mais leve, né, por trás de um discurso, né, que está sendo colocado. É muito interessante a gente trazer isso para a mão dos estudantes, assim, primeiro para eles brincarem, né, e depois para entender qual que é o impacto realmente naquela peça de comunicação que acaba tendo com cada um dos recursos. O GIMP é sobre edição e criação de imagens, né? Ele tem essa etapa de ilustração digital, né? Você pode criar imagens do zero,
Mas, por exemplo, você fez um trabalho de fotografia com os estudantes, né? Às vezes as imagens ficam ou muito escuras, ou muito claras, ou não está num ângulo legal, né? A gente pode usar o GIMP para fazer esse tipo de ajuste, né? O GIMP, ele é muito inspirado no Photoshop, né? Tem, para quem, né, já está dando aula e está acostumado com usar o Photoshop, não vai ter nenhuma dificuldade para usar o GIMP, muito embora ele seja muito intuitivo, né? O Inkscape, ele é muito parecido com o GIMP, mas ele é mais focado nesse âmbito da ilustração digital, né? Então, por exemplo, tem essa etapa de criar vetores, né? Às vezes eu quero criar uma estampa para uma camiseta, né? Então eu tenho uma imagem, eu preciso vetorizar ela, né? Que é basicamente trazer comandos digitais para um arquivo de imagem, né? São informações sobre, enfim, talvez posicionamento, direcionamento, para onde está indo uma sombra ou não. E aí quem souber mais que eu, por favor, me corrija, né? Mas é nesse sentido. Eu posso criar estampas para camisetas, às vezes eu vou, sei lá, criar um time de futebol, né? Eu quero ter um uniforme ou quero promover algum evento. Enfim, é uma ferramenta interessante. Tem o Shotcut, né, para edição de vídeo, programa super leve, né, é uma versão 2.0 do Windows Movie Maker, não sei quem aqui é dessa época, mas funciona muito bem. E o Figma, né, ele organiza postagens em redes sociais, né, eu estou muito curioso para perguntar para vocês como é que é o uso de redes sociais na escola de vocês, né, se é incentivado ou se não é incentivado, né, que os estudantes participem. E aí, enfim, a gente tem o famoso CapCut. O CapCut, gente, é um estúdio completo, né? Ele tem muitos recursos, né? Ele é uma ferramenta gratuita ainda, se bem que a cada atualização que baixa, acaba tendo cada vez mais anúncios, né? E o CapCut, ele é muito legal, porque ele funciona não só no computador, né, como essas anteriores, mas ele tem um aplicativo no celular. O aplicativo no celular, gente, ele tem uns modelos prontos. Não sei quem aqui já usou. É proibido o uso de celular. É uma abordagem. É uma possibilidade. Eu vou compartilhar uma opinião pessoal aqui, né? Que hoje eu estou numa instituição que também entende que não é ideal que os estudantes estejam com o celular em mão, né? E o que eu argumento lá com o pessoal, eu falo, gente, não tem como negar o celular, né? Eu acho que, assim, não quero dar uma opinião única aqui, mas, assim, a gente está lidando com temáticas em que, se a gente não trouxer essas temáticas delicadas para um ambiente seguro, né, como é o espaço educativo, né, a gente simplesmente não vai ter oportunidade de educar nesse sentido. Por exemplo, criação de nude com aqueles com criação de imagem de inteligência artificial, né? Teve um menino agora lá em Sorocaba que a Polícia Civil foi bater na casa dele, né? Os pais dele assumiram uma responsabilidade, ou não, quando isso não escalou ainda para, por exemplo, aqueles episódios de violência na escola, que os estudantes literalmente trazem armas, né? Então, assim, o meu argumento sempre como educador é melhor falar sobre um tema delicado, né, do que fingir que ele não existe. E eu não, de forma alguma, quero dizer que isso está mais certo ou mais errado, tá? É uma opinião minha, Luiz Gustavo, aqui, quando eu estou nas escolas, é uma forma que eu tenho me colocado, e que, de certa maneira, né, o Detetives da Comida, ele também vai trazer um pouco essa pegada da comunicação, né? A gente tem uma proposta que é muito facilmente adaptável, né, pensando que as tecnologias da informação e comunicação não são os únicos recursos de comunicação que existem hoje na sociedade, né? Na verdade, já tem pelo menos, quando surgiu com a prensa de Gutenberg, né? Então, enfim, a comunicação social existe na sociedade já há muito tempo, né? Não é que agora a gente tem outras tecnologias, os estudantes eles ficam muito impressionados, né? A gente mesmo, pô, a gente consegue passar horas perdendo tempo e passando o dedinho para cima em rede social, né? Então, é uma temática presente na sociedade, né? Não tem uma única resposta, né? Existem aproximações. Eu queria comentar, para ilustrar, né, esse entusiasmo dos estudantes, um projeto que eu desenvolvi na Tecoa de Aitiaporã, né, na aldeia Boa Vista, em Ubatuba, e foi muito curioso, assim, foi um contexto completamente aberto, né, a gente não tinha uma estrutura curricular,
pegando a gente tinha demandas da comunidade, né, com relação à comunicação deles, a forma como eles são representados nas mídias, né, como é que a cidade entende essa aldeia, e foi um projeto que eu desenvolvi com os estudantes, em conversas, né, com muitas lideranças, com cacique, com pajé, para a gente entender como é que a gente poderia abordar, né, essa temática. E o consenso, né, que foi que deveria ser um processo aberto, né, que a gente deveria escutar os estudantes, né, que a gente deveria respeitar as vozes deles, né, apesar de ter relativamente não tem um consenso, né, sobre o que os anciãos têm que passar para os mais novos, né? Eles falam muito no modo de vida guarani, né? E quando você pergunta para os estudantes, quando eu perguntei para eles, o que vocês querem gravar? Eles falaram, é importante a gente falar da nossa cultura, né? Jovens assim de 12 a 21 anos participaram desse projeto. Essas fotos, inclusive, foram tiradas por eles mesmos, né? E toda a sessão que tinha era basicamente eu entregar para eles os equipamentos que a gente tinha e a gente pensar em conjunto. Hoje, o que a gente quer gravar? Né? A gente quer fazer filme, a gente quer fazer foto. E muitas vezes eles falaram, eu quero registrar os lugares para o turismo de base comunitária. Né? Então a gente ia na cachoeira e fazia fotos desse lugar. Né? Ou falava, não, eu quero entrevistar a avó de sei lá quem, porque ela teve um sonho, né, que tem muito a ver com algo que a gente está passando hoje na nossa comunidade. Então a gente ia lá, pensava qual era a iluminação, né, enfim, ou não, a gente precisa registrar os nossos artesanatos, porque a gente precisa melhorar a venda dos artesanatos. Enfim, os estudantes, gente, eles não, tudo bem que esse é um contexto muito específico, né, porque eu mesmo não sou guarani, né, para quem está vendo minha imagem, fica meio óbvio, mas a comunicação, né, o uso dessas tecnologias é algo que desperta muito o interesse dos estudantes. Né? Eles têm uma vontade, sim, de comunicar, né, esse intuito humano de expressar sua voz, né, como indivíduo, é algo muito latente quando a gente traz esses olhares para a educomunicação, nessas reflexões críticas, né, é um espaço seguro para a gente cuidar, né, dessas ansiedades que são, sim, da juventude e do ser humano, né. Eu queria compartilhar esse link aqui com vocês, né, do Núcleo de Educação, do Núcleo de Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da USP, né, tem muitos materiais muito acessíveis, alguns mais aprofundados, mais robustos na produção acadêmica, né, em comunicação, e outros um pouco mais amplos, e ficar à vontade aqui também para a gente conversar um pouquinho mais. Bacana, eu vou programar algo assim para os meus alunos, tomara que gostem. E aí tem um pouquinho desse momentinho, né? Não sei se os colegas Bia, Vanessa, Sheina querem complementar, se Carla quer comentar um pouquinho, ou se Tamires quer comentar como é que é essa dinâmica de comunicar, né? Mas os estudantes, eles também têm essa vontade de colocar a voz deles. Como que vocês veem isso? Por favor, Carla. Então, os projetos que a gente aplicava na escola, né, ainda aplica, mas eu tenho notado que com menos frequência do que até o ano passado, todos os projetos que a gente criava, a gente acabava, eu convidava os alunos, a gente convidava os alunos para criarem os posts, né, e sejam vídeos, se alguém quiser entrar lá, é aberto, chama Objetivo, é o Instagram, Objetivo Verde Jarinu. Então, tem desde os projetos de ciência cidadã com as abelhas, projetos que foram criados a partir da horta da escola, teve um projeto que a gente criou chamado Lavândula, né, que é para estudar os tipos de lavanda que se planta no Brasil. E foi muito interessante que a gente procurou Objetivo Verde Jarinu, tudo junto. E foi interessante porque a gente foi procurar uma pessoa na região, né, uma aromaterapeuta, porque a gente queria ouvir falar um pouquinho sobre aromaterapia com lavanda. E procurando na região, eu encontrei uma aromaterapeuta daqui de Atibaia, ela tem um sítio, nós fomos fazer uma visita, e para mim também a lavanda era uma planta, né, eu não tinha ideia do número de espécies, da diferença, né, Agora começaram os cachorros, só porque eu comecei a falar.
E a partir do tipo do princípio ativo da lavanda, por exemplo, tem a lavanda que a gente planta mais no Brasil, que está mais adaptada ao Brasil, que ela não tem capacidade de relaxamento, ela tem uma espécie, ela tem um princípio ativo que ela é excitante, então ela não pode ser utilizada à noite, por exemplo. Né? Então, tudo isso os alunos foram descobrindo, a gente foi descobrindo, a partir daí a gente foi visitar esse sítio, eles ganharam mudas de lavanda, levaram para casa e documentaram tudo isso, depois criaram um vídeo, que está lá no Objetivo Verde de Arinu, de todo o projeto chamado Lavândula. Aí fizeram suco, fizeram brigadeiro com lavanda, e usaram, né, de tudo, né, de todas as áreas para trabalhar. E foi bem bacana. E assim foram outros projetos também, de catalogar as árvores da escola, né, os nomes, as abelhas que visitavam, os vinhos naturais, tá tudo isso lá no Objetivo Verde de Arinu. Então, é uma ideia bacana. E eles gostam, viu? Eles gostam bastante, tanto de pesquisar quanto de gravar. Os que não gostam de gravar ficam por trás, são um pouco mais tímidos, mas sempre sobra uma falazinha para eles. Então, é bem interessante. É possível fazer, eles gostam. Eu fico muito contente de ouvir isso, porque a gente consegue, né, se colocar primeiro nesse papel de mediação, né, de reconhecer que cada um tem uma habilidade, né, como aquela disse, né, tem quem queira é mais extrovertido, quer estar na frente da câmera, tem quem às vezes tem uma mentalidade mais sobre qual que é as roupas, o figurino, né, que a pessoa pode estar usando, qual que é a cenografia, né, qual que é o roteiro que isso vai ser contado, ou no caso de uma entrevista, quais as perguntas que vão ser feitas, né, então tem pensar nesse processo comunicativo, né, também como um desdobramento da ação investigativa, né, é algo que tem uma sinergia muito grande, né, e os estudantes se reconhecendo como parte de uma equipe que está projetando um discurso que é fundamentado, né, muitas vezes mexe com a própria autoestima desse estudante, né, eu não tenho o tênis do influencer, né, mas eu fiz uma investigação com a minha equipe, né, então eu tenho um lugar de reconhecimento, muitas vezes de prestígio social, né, porque eu estou fazendo isso na minha escola, mas o amiguinho na outra escola dele não está sabendo, né, então isso pode fazer muito bem para os estudantes. Eu estou muito curioso para ouvir a Tamires agora, contando, porque te botei numa encruzilhada aqui, né, falando desse negócio de celular, mas não pode usar celular em sala de aula. Você quer comentar um pouquinho mais com a gente, Tamires? Então, celular não pode mesmo, nem assim, se eles quiserem ligar para os pais, eles precisam pedir autorização na direção, sabe? Mas eles mexem. Canso de ver aluno mexendo no celular em sala de aula. E aí eu até programei de fazer uma atividade com eles que eles pesquisassem no celular, sabe? Porque se eu passo a atividade para casa, para eles pesquisarem em casa e trazer, eles não trazem. Aí eu falei, bom, vou passar para eles pesquisarem em sala de aula. Mas eles não têm acesso à internet, é mais complicado. Teve um professor que já me disse que não é tão legal assim. E aí eu tô, tô, tô vendo o que que eu posso fazer para que a aula se torne mais interessante para eles, assim, sabe? Introduzir as tecnologias, fazer com que a aula seja mais prática, que seja mais do interesse deles. Mas não tem muitas tecnologias no colégio onde eu tô, não. Microscópio, essas coisas assim. É mesmo aquela coisa, aluno sentado na sala de aula e eles ficam super entediados, super. É isso. Vou eu? Nossa, muito interessante ouvir a fala da Tamires, né? Fiquei de fazer esse fechamento de hoje, e aí eu selecionei aqui umas palavras, né, ao longo, eu vou até compartilhar aqui, ao longo da aula que eu destaquei, assim, e eu achei muito pertinente, né, essa questão aí das metodologias ativas, né, e do ensino por investigação,
porque fala dessas palavras, todos esses conceitos estão incluídos, né? A gente está falando de criatividade, de protagonismo, de crítica, né? E de horizontalidade de ensino, de um aprendizado ativo onde, né, o aluno seja protagonista. Então, é interessante a fala da Tamires, né, que ela está lidando com uma coisa, vamos dizer, obsoleta, né, dentro que para os jovens de hoje, o sistema educacional ele precisa ser reformulado, né, que está um pouco, né, as crianças vão entediadas para a escola, o que deveria ser ao contrário, né, deveriam ir curiosas e com energia para poder descobrir o mundo, como a gente fala, né, que a ciência é uma maneira da gente descobrir o mundo. Então, é muito interessante, muito pertinente, assim, inclusive pensando mais globalmente, né, nos nossos desafios de hoje, com a questão da saúde planetária, né, de todas as mudanças de paradigmas que a gente comentou, que a gente precisa fazer, mudanças de valores, né, do antropocentrismo, quando a gente falou lá dos animais, que a gente estava lidando, como a gente lida com os animais, da biodiversidade, me fez pensar em vários conceitos que a gente falou até agora, né, que está sendo muito pertinente. Assim. Lembrei de fome, das iniquidades, quando a gente fala de horizontalidade, quando a gente fala de ouvir o outro, né? Então, assim, da democratização do saber também, a questão da educomunicação, a gente está lidando com um problema de fake news, né? Então, assim, o discernimento em relação à informação, a questão da ciência cidadã também. Então, a gente não está com muito tempo, a gente tem coisas complexas para resolver e não tem muito tempo. Então, o espalhar a consciência, né? O botar todo mundo mãos à obra em todos os lugares, né? O cidadão comum a participar de uma ciência, entender o que é produção de saber, assim, eu achei muito legal, assim, então eu não sei se fez sentido isso para vocês, ou se eu viajei muito aqui, mas realmente eu linkei muitas coisas que a gente viu até agora. E aí a gente fecha, inclusive, hoje, né, essa parte, essas aulas mais conceituais, e as próximas aulas a gente vai entrar na sequência didática, né, apresentar as sequências didáticas da sessão 1 e 2, 3 e 4, e, por fim, a gente vai falar sobre essas adaptações dessas sequências didáticas para a realidade escolar. Então, a gente vai, de fato, entrar aí num processo de tentativa de mudar esse sistema aí obsoleto que a gente está vendo, que a Tamires estava comentando. Não sei se fez sentido, eu pensei em fechar assim. Não sei se eu cheguei à altura da Bia na terça-feira, que ela foi linda, aquele fechamento, mas abro aí, a gente está aí na hora, né? Para quem quiser comentar alguma coisa, LG, levantou a mão aí. Vamos embora, gente, vamos mudar aí, né? Mãos à obra. Passa a palavra. Não, eu queria agradecer pela retomada, Vanessa, e vou reverberar um pouquinho do que você disse também com relação ao que a Tamires disse, porque é isso, a gente está lidando com um desafio sistêmico, né? Não é só um desafio do comportamento dos estudantes da sala de aula, né? É uma mudança planetária, né? Então a gente precisa de uma energia muito grande para romper essa inércia, né? A tal da energia de ativação, né? Para que essa mudança comece a se alimentar por si, né? A ser autoproduzida, né? Autossustentada. E é muito difícil, né? Eu acho que é exatamente esse tipo de barreira, Tamires, que você está lidando, né? Seja a partir da gestão, né? Que não quer, que quer manter aquele formato, e aí cada professor, cada professora sabe da instituição que está, né? Sabe das possibilidades, e por outro lado, os próprios estudantes, né? Que às vezes você está trazendo um recurso novo, né? Eles fazem um mau uso desse recurso, né? Porque é exatamente isso, a inércia é que aquilo não seja dito, né? Então, a maior tendência é que a gente vai dar com a cara na porta mesmo, né? Mas eventualmente, aos pouquinhos, é bem esse trabalho de formiguinha, né? As coisas vão mudando, a gente vai mostrando que é possível, né? Você joga 100 sementes, brota uma, né? E faz uma árvore maravilhosa, né? E aos poucos, de uma viram 20, de 20 viram 40, de 40 viram 80, né? E logo de 100 sementes que a gente joga, as 100 viram árvores frutíferas, né? E ricas e vastas, né? E que perpetuam esse novo ciclo. Então é isso, a gente está lidando com um desafio enorme, né? E mais do que normal a gente tomar com a porta na cara, mas é isso, a gente está colocando a nossa energia em direção àquilo que a gente acredita, né? Isso é muito legal no relato da Tamires. Obrigado pela partilha e passo a palavra também.
Eu acho que é isso. Eu não sei se alguém quer mais comentar alguma coisa. A gente passou um pouquinho aqui do tempo, né? Deve estar todo mundo já cansado. Vamos, se quiserem, alguém quiser ainda comentar alguma coisa, fica à vontade, senão a gente pode fechar, e aí a gente vai se ver aí na terça-feira, abrindo caminho aí para, de fato, botar isso em prática, né? Mergulhar aí na sequência didática. Então, fechamos? Então é isso, gente. Muito obrigada e até terça-feira. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.